Olá você, passando aqui para registrar algumas impressões sobre os últimos acontecimentos no planeta. Bom, como eu sempre costumo dizer para vocês, a grande mídia é a principal parceira, digamos que, dos controladores do mundo, dos senhores do mundo, na implementação desse grande e audacioso projeto de dominação mundial. Sem esse tentáculo espetacular que é a, a grande mídia, ou seja, a grande imprensa, a comunicação social a nível mundial, esse projeto jamais poderia ser desenvolvido. E eles são muito perspicazes, porque, na verdade, eles já perceberam, ou sempre perceberam, que sem a preciosa colaboração do jornalismo, esse projeto audacioso não poderia ser implementado. Ou seja, há uma parceria muito forte, porque eles sabem perfeitamente do grau de convencimento que tem a grande mídia sobre a grande massa. Eles sabem perfeitamente da capacidade de indução, da capacidade de induzir as pessoas a acreditar em alguma coisa. Eles sabem principalmente do potencial dessa grande mídia impetrar medo nas pessoas, causar pânico, se necessário for, porque antes e depois e também durante a implementação de qualquer situação, existem alicerces que precisam ser fundamentados para que a coisa funcione. E muitas vezes eles trabalham com aquilo que nós chamamos de cortina de fumaça. Quando querem fazer alguma coisa muito grave, mas querem que essa coisa passe despercebida, eles se utilizam das chamadas cortinas de fumaça, que é para causar distração, e enquanto essa distração leva o foco para um lado, do outro lado eles vão fazendo aquilo que eles pretendem. Bom, nós sabemos que nesse momento existem várias frentes no planeta de desenvolvimento desse projeto de dominação mundial. Várias frentes, né? Eles estão atuando simultaneamente em várias vertentes. Enquanto isso, enquanto alguma coisa já vai causando, já mostrando resultado, enquanto alguma coisa vai mostrando fruto, mas eles querem que o foco esteja direcionado para outro lado, eles vão criando narrativas para tirar a atenção das pessoas. Bom, a conversa nesse momento é particularmente mundialmente sobre a questão do conflito lá envolvendo Rússia, Ucrânia, sanções aplicadas contra a Rússia, o resultado disso que vem colhendo aí os países europeus, né, com o gás já sendo cortado a 100% na Alemanha, a França já sofrendo drasticamente com esses cortes no gás, essa expectativa temerosa sobre como será o inverno europeu sem o gás. Então, enquanto essas coisas vão acontecendo, por outro lado, outras estão também acontecendo, mas passam despercebidas porque o foco está direcionado para outro lado. Bom, eu tenho aqui uma notícia muito interessante. Ela foi publicada num canal espanhol chamado ABC Sociedade. E, bom, a notícia é a seguinte: Portugal e Espanha lideram mortalidade inesperada na Europa. Nós já falamos sobre a questão da mortalidade em Portugal, já abordamos aqui, já abordamos também sobre a questão de mortalidade no Canadá, mas a coisa não se resume só aí a Portugal, que lidera essa mortalidade, e Canadá. Agora a Espanha também está sendo destacada, né? Na Europa, o excesso de falecidos ultrapassa os 6%, embora até 10 países reportem mortalidade superior a 10%, com Portugal 24%, ficando à frente. Portugal hoje é o país que lidera no ranking de mortos. Isso aí em relação ao ano passado e retrasado. A mortalidade aumentou drasticamente. Especialistas apontam para a combinação da pandemia e suas consequências com o efeito das mudanças climáticas
e o aumento global das temperaturas. A história das mudanças climáticas saiu, ó. A história do aumento global da temperatura também está aí. Automaticamente a gente já começa a matéria direcionando aí para essas questões aí que envolvem esse projeto de dominação mundial. Um coquetel explosivo formado pelo Covid-19, somado ao seu efeito nos sistemas nacional de saúde, o aumento da circulação de outros vírus e as consequências diretas e indiretas do aumento global das temperaturas, estão deixando em 2022 um excesso de mortes que se explica baseado em nenhum fator concreto ou por si só. Com um total de 6,5 milhões de mortes desde o surgimento do novo vírus, o mundo agora está testemunhando níveis de mortalidade semelhantes aos de 2020. Mas desta vez, para procurar o culpado, você não precisa olhar para Wuhan. Na Europa, o excesso de falecidos é de 6,2%, com dados de junho de 2022, o último atualizado pela Eurostat. Mas entre estes destaca-se a Península Ibérica, com Portugal a registrar um excesso de 23,9%, 24% praticamente, e Espanha em segundo lugar com 16,7%. Mas também Estônia, Suíça, Grécia, Áustria, Holanda, Noruega, Alemanha ou República Tcheca relatam mortalidades superiores a 10% do que se poderia esperar para essas datas. Eu vou adiantar um pouco aqui, a matéria é um pouco grande. Eles estão atribuindo isso aqui, dentre as situações que eles dizem que é um combinado de coisas, né? É uma complexidade de coisas, é o que eles estão explicando aqui, os especialistas, como sempre, né? Tem os especialistas, né, que avaliam a certificação de coisas, né? O quanto elas são boas ou ruins, né? São eles que garantem as situações. Aqui diz que na Espanha a temperatura média aumentou mais de 1 grau nos últimos 60 anos. Pode parecer insignificante, mas nunca antes a velocidade desse aumento foi tão rápida. A crise climática tem consequências em todas as áreas, a biodiversidade, a economia, e também afeta direta e indiretamente a saúde, diz Mayra Bess, professora de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Navarra, na Espanha. No contexto contra o envelhecimento da população europeia e mais vulneráveis às alterações climáticas, a mortalidade relacionada com o calor aumentou 33% em 2018 em relação a 2020, acrescenta Domingues. Segundo este especialista, além dos riscos típicos dos países do norte de sofrer inundações e secas extremas com incêndios no sul e tal, devem ser somadas nascentes mais longas, que favorecem condições ambientais favoráveis à transmissão de doenças por mosquitos e carrapatos, como é o caso da dengue, chikungunya ou febre do Nilo. Aqui já entrou os carrapatos, entraram aqui os mosquitos, né? Entrou a dengue, chikungunya, febre. E tem uma aspas aqui que diz que, como se pode observar, todo tipo de malabarismo é feito para não correlacionar alguma ligação com as picadas. Gente, o negócio é o seguinte: estão fazendo peripécias para explicar o número de pessoas que estão morrendo em Portugal, e particularmente que é o país onde mais estão morrendo gente ultimamente, e a Espanha em segundo lugar, no continente europeu, estão fazendo peripécias para dar uma satisfação sobre o que é que está acontecendo. Mas você não vê em momento algum esses especialistas abordarem que nesse interim de 2020 até o momento atual, não foi só a questão do bichinho, não foi só a questão do bichinho, foi a questão do remedinho do bichinho. Vocês devem saber muito bem que quando você compra um remédio, uma droga, na farmácia, na drogaria, esse produto tem uma bula. E essa bula contém ali reações adversas, efeitos colaterais, coisas que explicam, de repente, uma possibilidade de se observar em quem toma esse produto alguma diferença. Toda medicação tem uma bula. Toda bula traz as tais reações adversas, efeitos colaterais, ou seja, explica o que é que esse determinado produto pode causar na pessoa. Bom, esse remedinho que continua sendo ministrado na população até hoje, já em alguns países já na 5ª dose,
primeira, segunda, depois de primeira de reforço, segunda de reforço. Para não ficar feio, já entra mesmo a quinta. Fica feio, né? Terceira de reforço, quarta de treforço, breforço, entreforço, sei lá. Então é quinta. Então já tem país na quinta dose. Mas esses especialistas se esquecem. Eles são muito esquecidos. Quando eles vão fazer um levantamento sobre o que é que está causando esse aumento excessivo de óbitos, eles em momento nenhum conseguem se lembrar que é preciso fazer uma correlação para saber se essas mortes, eu não estou afirmando nada, eu estou sugerindo, para saber se essas mortes têm alguma correlação, porque tem muita gente bradando em grupos particularmente. Aliás, tem grupos só dessas coisas, né, que tratam só desse assunto, de pessoas que levaram essa medicação e hoje estão sofrendo com as reações adversas. Mas os especialistas, no caso dessa análise aqui sobre Portugal e Espanha, eles em momento nenhum correlacionam isso, eu não sei, talvez por um lapso de memória, porque não é possível, eu acho que não é intencional. Eu acho que não é intencional, não é possível. Afinal de contas, eles são especialistas, né? E especialista é alguém que sabe abordar um assunto em profundidade. A palavra especialista, ela por si só se explica. Especialista é alguém com habilidade suficiente, competência suficiente para abordar uma coisa em todos os aspectos. E eles estão encontrando as explicativas em questão de mudança climática, em calor, em golpe de vento quente, vento frio, em carrapato, em pernilongo, em mosquito, na dengue, na chikungunya, mas ninguém menciona alguma possibilidade de que esse produto possa estar fazendo mal para as pessoas e levando as pessoas a óbito. Eu não sei o que é que você pensa disso. O que é que você acha que está causando aumento de mortes nas pessoas em vários países, com destaque para Portugal. Interessante que Portugal é o país que mais picou pessoas no continente europeu. Você sabia disso? Você sabia? Então, fique sabendo. O país número 1 em óbitos excessivos, segundo os especialistas, é o país que mais picou pessoas. É o recordista. Parabéns para Portugal. Um feito fantástico, espetacular. O governo português conseguiu injetar, inocular, num número maior do que todos os países europeus. E hoje, estranho, é o país onde mais estão morrendo pessoas. Mas certamente que é por causa do calor. É por causa do calor. Não tem outro motivo, né? Enfim, dê a sua opinião. Diga o que você pensa sobre isso. Se você concorda com os especialistas, né, que sejam essas causas que eles emitem aí nessa matéria, ou se você discorda. E eu peço que você dê um like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal, e a gente está sempre aqui abordando assuntos dessa natureza. Convém salientar mais uma vez que para tudo que acontece no planeta, tem sempre um espetáculo à parte que nós intitulamos Cortina de Fumaça. Enquanto as pessoas olham para um lado, têm certeza absoluta que no lado oposto está acontecendo uma coisa muito grave e está passando despercebida, porque eles vão fazendo assim, ó, para você olhar para um lado, quando de repente o bicho está pegando do outro lado. Fique ligado e a gente volta na outra oportunidade.